Agora, bora falar sobre o presidente Lula. Ele cumpriu uma agenda, começou a cumprir uma agenda justamente no norte do país. Lula viajou na sexta-feira e ele deve ficar na região até a quinta. O principal compromisso do presidente é a cúpula da Amazônia, que acontece nos dias 8 e 9 de agosto, em Belém. E devem participar chefes de estados de cerca de 8 países que compõem ali aquela região amazônica. O que vai estar em discussão? Principalmente uma política conjunta de desenvolvimento sustentável para a região norte, a região que ali é coberta pela vegetação amazônica. Esse movimento do presidente Lula, ele é um gesto para o norte global. A gente lembra que o presidente fez uma série de viagens ao exterior, principalmente à Europa, onde foi cobrado entre aspas, assim, liberação de recursos para o Fundo Amazônico, mas também foi pedido uma outra coisa, que é o seguinte: está no radar do presidente o acordo Mercosul-União Europeia. Só que algumas das cláusulas que foram colocadas lá são consideradas pelo presidente Lula rígidas demais para o desenvolvimento. E aí também esse movimento é um gesto, sim, é um recado, novamente, para que essas cláusulas elas sejam de alguma forma abrandadas, se é que assim a gente pode dizer. Ainda no norte, Lula tem visita ao estado de Roraima. E uma das coisas que deve fazer parte das conversas do presidente é a questão do abastecimento de energia elétrica. Isso porque, entre 2001 e 2019, o estado foi abastecido com energia da hidrelétrica de Vinha Limão de Guri, que ligava até Boa Vista, todo um complexo hidrelétrico de Guri, ali de Puerto Ordaz. O que aconteceu? Depois de uma série de apagões no país vizinho, isso em 2019, o fornecimento ele foi interrompido. E desde então, Roraima é dependente de energia de termoelétricas, que são mais custosas e mais poluentes. E para quem conhece a região norte, sabe que a questão elétrica lá é uma questão muito sensível, ou seja, volta e meia, quem vive na região sofre com isso. Outra coisa que deve estar no radar do presidente também é aquela exploração, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, que é a exploração de petróleo nas margens, não é nas margens propriamente, mas ali naquela região equatorial do Rio Amazonas. Então, que é, por sinal, uma briga, que é uma das primeiras brigas do governo que teve entre o Ministério do Meio Ambiente e, no caso, o Ministério de Minas e Energia. Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, Minas e Energia, me faltou o nome dele. Enfim, daqui a pouco eu vejo, não tem problema não, mas é ele mesmo, ministro de Minas e Energia. Bom, na quinta-feira, Lula ele viaja para o Rio de Janeiro e anuncia o novo PAC. Com isso, com o presidente fora, o que é que fica em compasso de espera, em banho-maria, como eu gosto de dizer, reforma ministerial? Bom, teve mexida na esplanada, a gente falou muito sobre isso e deve ter mais. Primeira mexida foi onde, todo mundo lembra, Ministério do Turismo. Entrou o Celso Sabino na semana passada, foi empossado, tarará, tudo bonitinho. Só que o Centrão, a fome do Centrão, minha gente, não tem fim. Não tem fim e agora eles querem mais ministérios. Na semana passada, o ministro de Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha, ele disse que estariam confirmados que vão entrar no governo os nomes Silvio Costa Filho, do Republicanos, e o André Fufuca. Bom, esses nomes estão lá nesse banho-maria, com passo de espera. Com o Lula fora, ganha-se tempo. Por quê? Porque provavelmente tudo isso, esses ajustes devem ficar para a semana que vem, quando é esperada também uma reunião do presidente Lula com Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. E enquanto acontece tudo isso, quem está no meio dessa história? O vice-presidente Geraldo Alckmin, porque o cargo dele, que também ocupa o ministério, é cobiçado, que é o Ministério da Indústria. É um ministério que sim é cobiçado, tanto que o vice-presidente nem participou da posse do Celso Sabino na semana passada, isso acendeu ali uns alertas. Novamente, nessas andanças que eu fiz pelo Senado, puxei quem? André Figueiredo, que ele é o líder do PDT. Por quê? Toda essa movimentação do governo para conseguir trazer o Centrão, partidos, siglas que integram o Centrão para perto, ela tem desagradado partidos que fizeram parte da base que elegeu o presidente Lula. Porque, obviamente, quando você dá espaço para um, tira espaço de alguém.
Então, a gente tem também um vídeo que o líder ele resumiu mais ou menos essa insatisfação e eu vou pedir para soltarem para vocês verem. Não, nós vemos com muita naturalidade a necessidade de se abrir espaços em um governo que precisa ter uma maioria no Congresso para partidos importantes como o PP, Republicanos, União Brasil, que já está lá, PSD, enfim. O que a gente não pode, de forma alguma, é esquecer aqueles que sempre tiveram na mesma trincheira, principalmente nos últimos 6 anos, uma trincheira de oposição, de defesa de bandeiras valorosas para o campo da esquerda e centro-esquerda. Nós do PDT, PSB, a gente tem sempre olhado como o governo está se comportando, mas, confesso, existe uma insatisfação pelo tratamento que está sendo dado. Inclusive, na bancada do PDT, muitas insatisfações, o que fazem com que a gente tenha necessidade, nesse mês de agosto, ter um diálogo mais efetivo. Não adianta só olhar para os partidos do centro, que é legítimo, que é democrático, que tem um grande número de parlamentares, mas sem esquecer aqueles parceiros de primeira hora, que a gente precisa cada vez mais fortalecer, principalmente pelas bandeiras que sempre defendemos em conjunto. Maria Dulce de Oliveira, salvando a pátria aqui. Alexandre Silveira, o nome do ministro, que eu esqueci, minha gente, que é o ministro de Minas e Energia. Obrigada, viu, Maria? Gente, que nem o Mauro Santos falou aqui embaixo, é muito ministro, é muito ministro. Não, e quando você pega a quantidade de deputado para lembrar, nossa senhora. Enfim, bora voltar para os giros de notícias.